Eu sou Janderson Lacerda. E eu sou o Rodrigo do Patrocínio. A partir de agora, você está no Rinha Sem Galo. O mundo vive à beira da loucura, para não dizer um caos completo. Há uma linha de pensamento que leva as pessoas a andarem numa linha tênue e perigosa do negacionismo. Não somos negacionistas da morfologia. Aliás, não somos negacionistas em nada. Acreditamos e respeitamos as classes de palavras. Mas e se fosse para escolher entre verbo ou um substantivo, o que você preferiria? Na rinha de hoje, substantivo ou verbo? Eu não tenho dúvida alguma, eu prefiro o verbo e já vou explicar o porquê, mas antes preciso só reforçar aqui, você fez uma apresentação aqui dessa rinha, na minha concepção, perfeita, tenho que concordar com isso, porque de fato nós não somos negacionistas da morfologia, da gramática, muito menos da ciência como um todo, não é? Então, a nossa rinha aqui não está partindo do ponto de que o verbo anula o substantivo ou o substantivo anula o verbo, né? Não é isso que nós estamos discutindo. Se fosse possível optar por uma das classes gramaticais apenas, eu optaria pelo verbo, porque acho o verbo mais interessante. E por quê? Eu posso pensar aqui em duas definições básicas aí para verbo. Vamos pensar aqui primeiro no ponto de vista semântico. O verbo, ele expressa ação. Ele proporciona noções de ação, né? E altera o processo das coisas, o estado delas, né? Então, não tem uma história sem verbo. Sou apaixonado por histórias, você sabe disso. Gosto de contar histórias, de escrever histórias, de ler histórias. Adoro romances, contos, crônicas. Adoro narrativas de um modo geral. E as narrativas... Imagina uma narrativa... Quer dizer, nem dá para imaginar uma narrativa sem verbo. Porque seria algo estático, sem nenhum tipo de movimento, sem ação, sem vida. O verbo expressa a vida, pelo menos no ponto de vista gramatical, pelo menos no ponto de vista textual. Então, eu prefiro o verbo exatamente por tudo isso, né? Então, o verbo, eu posso defini-lo a partir de um ponto de vista mais semântico como aquilo que expressa ação, que contém noções de ação ou de ações. E eu posso pensar também, no ponto de vista aí sintático, né, que o verbo ele exerce uma função de núcleo do predicado. Se eu tenho um sujeito e não tenho um predicado, ele é pouco interessante. É um presidente sem predicados. Não faz nada, não expressa nada. Então, assim, não faz muito sentido. O predicado é muito importante, né? Evidentemente, né? E o verbo, no ponto de vista sintático, ele exerce uma função no núcleo do predicado das sentenças. Então, assim, talvez esteja muito técnico agora, mas o que eu quero dizer é o seguinte: sem verbo, nada feito, amigo. Sem verbo, não tem narrativa. Não acontece nada, é tudo estático, é tedioso, é chato. O verbo é a vida das histórias, o verbo é a vida da gramática. Eu fiz uma abertura aqui, você encheu de elogios, eu agradeço todo o teu elogio. Enchi não, eu só reconheci. Vou me retificar, você reconheceu aqui a abertura, eu agradeço, eu fico grato, né? Bem, eu entendo que a gramática também é uma ciência. E a ciência não deve ser refutada. Aliás, desculpe-me, a ciência ela não deve ser
descartada. Ela deve ser questionada, sim, examinada a cada ponto. E a cada ponto que se é analisado, é se descartado, é analisado as possibilidades. Por isso que nós não negamos a ciência e por isso que nós estamos aqui falando sobre a gramática e dando uma analisada, não uma análise, né, mas as nossas preferências por verbo ou aqui o substantivo. E, bem, eu gosto do substantivo. O verbo ele é essencial, sim. E eu vou dizer aqui, o verbo e o substantivo eles coabitam dentro de um texto. No discurso, eles estão ali, um para o outro, uma necessidade mútua, gigantesca. Porém, ainda que no campo semântico, eu achei interessante quando você sai do semântico e você vai para o sintático e você diz que ele ali é núcleo do predicado. Eu estou me sentindo numa aula de língua portuguesa, gostei, me relembrou aqui bons momentos, mas o substantivo eu acho mais interessante, porque comparando semanticamente, o substantivo tem muito mais amplitude, ele vai muito mais além do que somente ser núcleo do predicado. Eu costumo dizer que o predicado ou o núcleo do predicado, o próprio verbo em si, ele é um dedo duro. Ele sempre vai apontar para alguém. Ele sempre vai apontar para alguém e para algo, né? Ele é como se fosse um informante secreto ali apontando para dois lados. E um dos lados que ele aponta é exatamente para o sujeito de uma oração. Ele aponta para quem é o autor da ação. Então a ação ela vai existir dependendo de quem o faça. Ou seja, o verbo ele vai depender de um sujeito. Esse sujeito, ele é o substantivo. Por isso que eu gosto do substantivo, por isso que eu acho ele interessante. E a possibilidade de brincar com as palavras semanticamente falando no sentido do substantivo. Que aí nós entramos, por exemplo, nas palavras que são sinônimas, né? Que tem aí... são muito parecidas. Eu não vou entrar em detalhes técnicos aqui, porque não é o nosso papel aqui sermos gramaticistas, né? Mas eu acho interessante, muito bacana. Por exemplo, quando a gente brinca com a palavra vela. Quando eu falo vela, você aí, caro rinheiro, você vai se lembrar de algum item na sua mente, vai se formar. Ou aquela que a sua mãe usa, ou você mesmo vai a ela quando necessita de um socorro num momento de um blackout, por exemplo, né? Algo que espero que não aconteça nesses últimos tempos que nós estamos vivendo aí com as contas energéticas aumentando aí absurdo e o medo de nós vendermos o que nós temos para os estrangeiros, enfim. Mas vela, lembra de vela, você corre a ela para poder acender uma luz na sua ideia. Olha que interessante. Mas outros podem se lembrar de vela, aqueles que são aficionados por carro, vai lembrar dos carros que são movidos a carburadores, até mesmo os mais modernos ainda tem. Ou uma vela, que é uma peça simples que é colocada no carro, que é simples, mas essencial, utilizada para causar ali a faísca que vai promover a explosão dentro do carro. É uma vela. Ou aqueles que são amantes do mar, que gostam de viajar nos seus veleiros, vão lembrar da vela de barco, ok? E remotamente, olha só, de um substantivo eu posso pular para um verbo? Sim, aquela pessoa vela por ti. Vela no sentido de velar, no sentido... E aí eu fui ao verbo. Mas antes de chegar ao verbo, eu utilizei substantivos escritos da mesma forma, pronunciados da mesma forma, porém com sentidos diferentes, e aí vai depender do contexto. Por isso, substantivo é, para mim, essencial. Bom, essencial né? Isso não há dúvida. Agora, preferir, eu continuo preferindo os verbos, né? Porque achei até interessante, devo reconhecer também. Isso não é para você ficar se gabando depois, né? Que eu enchi de elogios, eu só estou reconhecendo aqui que de fato o exemplo da vela.
eu vou registrar esse fato aqui, porque eu vou me sentir aqui, né? Você, editor, coloque aí momentos raros, ok? Fica registrado aqui. Que maldade! Que maldade a sua! Eu já reconheci várias vezes os seus feitos aqui, né? Que você se empolga e já acha que tá sendo super elogiado e tudo mais, né? Ei, dá pra vocês parar aí de conversar um pouquinho? O celular que tá dando problema. Né? Mas eu de fato achei interessante o exemplo da vela, achei bastante pertinente, inclusive, não é? Só que, com exceção dessa fala, eu discordo de tudo que você disse, principalmente quando você diz que o verbo é um dedo duro. Eu acho que sem o verbo, sem o verbo, primeiro que não aconteceria nada, tanto para o mal quanto para o bem. E o que nós queremos ao ler uma história, o que nós queremos é chegar no clímax, no ponto máximo da história, para depois caminhar para o desfecho. E para tudo isso aí eu preciso de verbo. E eu acho que o substantivo ele faz um papel muito maior de vilão do que o verbo. Vou dar um exemplo aqui. O clássico do Shakespeare, Romeu e Julieta. Há um determinado momento ali da narrativa em que o Romeu ele começa a se questionar e começa também a questionar a Julieta no sentido de que ele vai falando o seguinte: mas um nome ou um sobrenome é tão poderoso para impedir o amor de duas almas? Porque eles não podiam se relacionar por conta dos sobrenomes, por conta dos nomes deles, os nomes das famílias. Era o substantivo aí que impedia, no caso, a relação. Evidentemente que o Romeu, ele está muito indignado nesse momento e ele começa a questionar que se ele tivesse um outro nome, eles poderiam se relacionar sem nenhum problema. Veja, a carga que é dada nesse caso é um substantivo próprio. Agora, se não fosse essa questão do nome de ambos, poderiam se relacionar sem nenhum problema. Não é o verbo que impede a relação ali. Não é o verbo que impede. Ele nem está discutindo ações da família dele ou da família da Julieta. Ele está dizendo exatamente sobre os nomes que possuem. E são os nomes a barreira para que eles possam se relacionar. Vou lembrar de um outro caso aqui. O Saramago escreveu um livro que eu super recomendo, O Conto da Ilha Desconhecida. É um livreto bem curto, sensacional, maravilhoso. E não há a apresentação, em nenhum momento, a apresentação do nome próprio das pessoas. Não há ocorrência de substantivo próprio nesse livro. Tem as funções que as pessoas exercem. Tem as funções. Então tem a empregada, tem as funções ali. Em uma sociedade, as funções que as pessoas exercem, que elas cumprem. E evidentemente que isso também é um substantivo, né? No caso será um substantivo, mas o substantivo próprio não há. E mesmo assim, a história caminha. Você não sabe o nome das pessoas, mas a história caminha. E a história é repleta de verbos. Porque sem verbo, você não tem história. Eu não estou aqui dizendo que o verbo ele é mais importante do que o substantivo para a gramática. Seria uma loucura falar isso. O que eu estou dizendo é o seguinte: até o Google, que era um substantivo, virou verbo. Você já deu um Google hoje para procurar alguma informação? Eu prefiro o verbo. E nada que você possa dizer aí vai me convencer do oposto, porque eu não consigo enxergar uma narrativa sem uma série de verbos, sem uma série de conjugações verbais, porque senão você não vai ter movimento, não vai ter ação. O seu discurso aí para defender
o substantivo foi repleto de verbos. Então o verbo é o que dá pulsão à vida. Não há discurso, não há texto, não há narrativa, não há romance sem os verbos. Uau, você foi assim fenomenal na tua colocação. Muito obrigado. Foi assim, me deixou aqui sem palavras. Porque você usou dois textos assim e dois autores extremamente importantes para nossa literatura e que cravou aqui uma informação muito, muito, muito detalhada. Eu confesso que não havia me atentado para essa fala de Romeu e a parte que você apresenta sobre Saramago, que é muito bacana. Eu vou procurar me informar um pouquinho mais a respeito. Porém, eu ainda digo que... ainda digo não. Um detalhe que você colocou e que isso me chamou muito a atenção. Dizer que o substantivo é o vilão, quando tentando dizer do contrário, ou tentando mostrar que, na verdade, quando eu disse que o verbo ele é o dedo duro da história, sim, o verbo ele sempre vai apontar para alguém. Quem fez? Quem falou? Quem, né? Ok. E o substantivo vai ser o alvo, vai ser o objeto de análise desta ação, o objeto de análise nesse aspecto. E quando você aponta aí, por causa do substantivo próprio, que faz com que impeça os dois de fazerem algo, bom, eu fico me questionando o que impediu o relacionamento dos dois foi a infantilidade que eles ali tinham. Não é nem por causa das famílias, claro, não estou menosprezando o texto, e o texto é excelentemente construído e realmente havia uma pressão e uma opressão familiar para que não houvesse algo entre os dois por conta do nome. Sim, havia um nome, mas não é o nome que impedia. Era ali uma questão social, uma questão de imposição social, que chamamos de status quo. Não é nem status quo, é de manter uma aparência, enfim, né, a perda do nome, é o medo de perder o nome, né, ou medo de perder o substantivo, que eu acho uma idiotice, que eles poderiam ter feito outras coisas, eles poderiam ter seguido outro caminho. E eu vou dizer para você, Rinheiro, eu fico pensando em finais alternativos para as histórias que já existem, sim, e mesmo quando estou lendo, sabendo do final, eu ainda tento e trabalho para que aquela história seja diferente. É uma forma de satisfazer assim até os meus questionamentos ou frustrações. Mas realmente o verbo traz o clímax, o verbo traz sim toda essa força para dentro da história, e não podemos ter textos sem verbo. Ele sim vai dar ação, ele vai dar continuidade, ele vai dar fluidez para o texto. Assim, um texto que eu havia conhecido, que tem aí uma proposta de escrita sem verbos, né? Então é um texto extremamente cansativo, é um texto extremamente sem fluidez. Para que, por exemplo, eu já trabalhei isso em sala de aula, tem alunos que precisam ler ele várias vezes para poder entender do que se trata, porque ele é uma cadência de sequências de situações que não tem verbo. E aí vira um texto cansativo, pesado, repetitivo, né? A propósito, né, eu estou aí nesse ponto concordando que não há uma possibilidade aí de um texto sem verbo. Eu vou deixar aqui na descrição esse texto, não vou nem citá-lo agora, mas você pode procurar esse texto, ele é muito interessante. Bom, eu discordo de você quando você fala do Romeu e Julieta, porque eles não fizeram nenhum tipo, não houve nenhuma ação que pudesse ser a causadora para que eles fossem proibidos de viver o romance.
problema é que eles eram. Mas a ação deles levou ao desfecho que levou. Foi ação, ou seja, verbo. Sim, a ação levou, mas o problema é que eles eram proibidos de manter o romance porque eles eram. E o que é uma pessoa? Aquilo que ela é denominada, é o substantivo. O problema era o substantivo próprio, tanto que o Romeu questiona. Mas e se eu tivesse um outro nome? Poderíamos nos relacionar? Poderiam. Porque o problema era a rincha entre as famílias. Que eles não tinham absolutamente nada a ver. Eles nasceram naquela condição. Eles não causaram nada. Não houve uma ação por parte de ambos. A princípio, ao menos. Eles tinham aqueles nomes. E eram proibidos, portanto. Ai, resta só o meu suspiro para essas histórias que infelizmente insistem em tratar de que o nome é muito mais importante, como hoje o substantivo ele é extremamente importante, tanto que você tentou levar por um lado, mas eu vou até apontar aqui um aspecto. As pessoas, elas lutam pelo próprio nome, elas lutam pelo nome para manter o nome e para não sujar o nome. Porque sem o nome, ou seja, sem o substantivo, impossível de se ter uma ação. Tudo bem, mas aí eu preciso lembrar de Mário Quintana. E o Mário Quintana... Aí você tá apelando. Mário... Tá na regra do jogo, tá na regra da rinha, viu? Citar Mário Quintana. Faz parte aí, pode procurar no regulamento aqui, né? Eu sei que a produção aqui do Rinha Sem Galo muitas vezes favorece você. Aliás, esse é um desabafo que eu precisava fazer, mas felizmente eu estou atento ao regulamento aqui do Rinha Sem Galo e consta que eu posso citar Mário Quintana. E o Mário Quintana tem um livro chamado Caderno H e lá tem um texto chamado Biografia, que ele diz o seguinte: era um grande nome, ora que dúvida, uma verdadeira glória. Um dia adoeceu, morreu, virou rua. E continuaram a pisar em cima dele. Sem mais, meu caro. Uau, sem palavras. Sem palavras. Sem palavras ou sem substantivos? Sensacional, sensacional. Essa rinha aqui, ela é histórica. Você, rinheiro, pode ficar com as suas escolhas. Não queremos aqui colocar nenhum ponto final, e sim uma reticência. Não queremos deixar aqui que você pare somente em uma única ação, prossiga, continue, mas não esqueça de substantivar, dando o seu melhor comentário, colocando aqui nos comentários a sua opinião, compartilhando com os teus amigos, até porque compartilhar é um verbo. Faça isso e não fuja da rinha.